Entre as dúvidas e as angústias da atormentada hora presente, o homem procura um caminho, pequeno demais para a imensidão das coisas adversas. Amedrontado, ele procura um caminho. Mas se o homem parasse um momento e olhasse para dentro de si mesmo, uma voz puríssima, ainda mais luminosa do que a própria luz, soaria a seu ouvido, indicando a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não num grande país livre, mas numa pequena nação escrava, Jesus deveria vir ao mundo. Já não posso mais, José. Tem paciência, Maria, um pouco mais. Ali adiante há uma hospedaria, onde talvez nos deem pousada. Vou de casa. Você não arranjaria um lugar para minha esposa? Não, não tem lugar. E você não arranjaria um lugar para minha esposa? Qualquer um cantinho. Não, não posso, não tenho nenhum lugar. Vamos tentar, José. Já não posso mais. Eu vejo, Maria. Ali adiante há uma gruta. Talvez a gente consiga ficar por ali. Sim, vamos. Seu nome já foi escolhido. Você chamará Jesus, o Salvador do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E do Oriente vieram reis, magos, trazendo presentes para o menino: ouro, incenso e mirra.
menino? Nenhum ainda, senhor. Ao menos viram os 6 magos, aqueles que vieram além do Mar Morto, para adorar e derrubar o meu trono? Chega-te, Herodes! É o chefe da guarda que volta com seus soldados. Fale, que notícia trazeis? Que notícia trazeis? Grande Herodes é como se fosse uma força estranha o protegesse do nosso olho. Que futuro grande rei é esse? Que é vizinho para os outros e vizinho para o último dos miseráveis? Já não posso mais, José. Descansemos um pouco. O Egito está longe e meu filhinho deve estar muito cansado. Sim, Maria. É bom que busquemos algum abrigo. O vento está começando a soprar mais forte, e uma tempestade de areia nos impediria de chegar ao Egito. Ali há uma árvore. Vamos encostar nela. Dai-me a criança e abrigue-te aqui ao meu lado. Tem sofrido tanto nesses dias? O vento está mais brando. José, dai o meu filho assim. E tu, meu filhinho, não tem ao menos o direito de permanecer onde nascestes? José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para o Egito, e lá deixa-te ficar, até que te avise, porque Herodes procura o menino para matar. Acorda, Maria. Acorda. Que foi, José? Dai-me, criança, temos que fugir para o Egito. Mas por que assim de repente? Ele tem o dever de fugir para o Egito, para que se cumpra a profecia. Foi o anjo do Senhor que apareceu em sonho e me disse: Vamos. Sim, vamos.
Herodes, tua ordem foi cumprida. Todas as criancinhas foram mortas? Todas decepadas? Ha, 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 ha. Agora sim, onde está o Redentor? Aquele que redime a cabecinha decepada? Ha, 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 ha. Onde estás, aquele que abanaria o meu trono? Pequenino Jesus! Ha, 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 ha. Que é feito de ti? Que é feito de ti? Ha, 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 ha. E o vento dos tempos varreu de Herodes a sua pompa, e a sua arrogância e a sua vida. Eis que do Egito um anjo do Senhor apareceu a José e em sonho lhe disse: José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque aqueles que queriam tirar sua vida já estão mortos. Maria, acorda. Acorda, Maria. Que foi, José? Podemos voltar para Israel, a terra natal. Quer dizer que podemos voltar para onde nosso filho nasceu? Sim. Vamos. Quando Jesus tinha 12 anos, seus pais, que viviam então em Nazaré, foram a Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Onde está o menino que não voltou conosco? Terá vindo com alguma outra família. Depois da Páscoa, José e Maria foram encontrar seu filho sentado no templo, cercado pelos homens de saber que lhe faziam perguntas e se deslumbravam com as suas respostas. Que um menino que ainda mal começou a viver já sabe de cor o que os outros só começam a entender quando já tem cabelos brancos. José, vamos tentar. Quem sabe nós conseguimos encontrar o nosso filho. Sim, Maria. Vamos dar mais uma volta. Meu filho, até que enfim. Ô menino, aí está? Como é possível que tenha ficado 3 dias fora de casa? Fora de casa? Eu não estava fora de casa. Não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Das coisas de seu pai? Mas seu pai sou eu. Não sei o que ele quis dizer com isso, José, mas sei que essas palavras ficarão para sempre gravadas no meu coração. Quando no seio de uma família pobre ou rica vai se formando um menino que atende mais ao trovar do sino da igreja e que se mostra mais interessado nos livros sagrados,
O pai estranha a sua vocação, a mãe, porém, guarda. Ela guarda cada gesto seu e sabe que ele cresce. Como Nossa Senhora sabia que Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante dos homens e diante de Deus. Eu te batizo para a conversão. 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 E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Vocês, aquele de vocês que tiver 2 túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. Vós publicano, vós cobrador de imposto, não
Fica aí cobrando imposto além da taxa estabelecida. Raça de víboras! Ai daqueles de vocês que não deram frutos! O machado já está erguido. Procurai dar bons frutos, antes que seja tarde demais. Quem é esse profeta de aspecto selvagem, que diz que das pedras podem nascer filhos de Abraão? Quem é esse que sobe os montes, falando às serranias, dizendo-se cumpridor do que Isaías profetizou? Depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu. E eu não serei digno nem sequer de agarrar nossa corrente com sandálias. Ele sim, ele que vem batizar vocês, não com água, mas com o Espírito Santo, no fogo. E recebi o batismo. Veio Jesus caminhando lentamente. Veio lentamente um homem que poderia ter 30 anos. Vestia uma túnica branca, muito limpa, e nos olhos resplandecia a luz da tranquilidade infinita. É ele, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. João, pegue a cuia e derrame água sobre minha cabeça. Eu vim para ser batizado. Por mim? Eu que devia ser batizado por ti, e tu que vinhas a mim? Deixa por ora, João, porque assim nos convém cumprir tudo o que está escrito nos livros sagrados. Mas, se é para cumprir o que está escrito, com essa água eu te batizo. Eu dou testemunho disso. Eu vi o Filho de Deus. No momento que eu batizava, sua túnica resplandeceu de alegria. O Espírito Santo, vindo do céu, em forma de uma pomba, pousando sobre sua cabeça, e uma alta voz disse, e eu ouvi: Este é o meu filho amado, no qual está toda a minha complacência. Para ser tentado pelo diabo, Jesus foi levado ao deserto, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Sentiu fome, e o demônio sempre soube que para quem tem fome, um pedaço de pão é a tentação mais terrível. Se és filho de Deus, dize a essas pedras que se convertam em pão. Vamos! Eu sei que tens fome. Não queres transformar as pedras em pão? Nem só de pão vive o homem, mas de todas as palavras que saem da boca do meu Pai. Esse homem que sobe a montanha cercado de companheiros atraindo tão grande multidão? E por sobre a multidão, agora cabisbaixa e silenciosa, veio a voz de Jesus para dizer palavras tão belas que tanto poderia estar sendo ditos da montanha para o céu, quanto do céu para a montanha.
Se Jesus não tivesse feito nenhum milagre para provar que ele era o Filho de Deus, bastaria o sermão da montanha, este milagre de palavras imortais. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do meu Pai. Bem-aventurados os que são mansos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus, nosso Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça, porque serão todos saciados. Bem-aventurados são todos vós, quando sois perseguidos, quando sois criticados, caluniados, quando lutais pela justiça e pela verdade, ficai alegres e contentes, pois será grande a vossa recompensa junto do meu Pai. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Pois se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento tereis? Não fiquem correndo atrás das riquezas da terra, as riquezas que são levadas pela traça e pela ferrugem, mas procurai ajuntar riquezas e tesouros no céu, junto do meu Pai, servindo aos vossos irmãos. Tomem cuidado, entre vós há falsos profetas, entre vós existem aqueles que querem enganá-los. Aqueles que vêm vestidos em peles de ovelha, mas que por dentro são lobos ferozes e vorazes. Reparem no céu, vejam os pássaros. Eles não trabalham, não plantam e não cultivam. No entanto, o meu Pai, em sua infinita bondade e em seu infinito amor, não as deixa passar fome. Reparem os lírios e as flores do campo. Elas não semeiam, elas não fiam, não tecem, não bordam. E, no entanto, nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua pompa e em toda a sua riqueza, jamais se vestiu como um deles. Ora, se o Pai, se o Criador faz assim com o lírio, com a erva do campo que hoje está verde e amanhã seca, se o Criador trata assim os pássaros que voam pelo céu, que mais Ele não fará por vós, que são seus filhos queridos? Meus amigos, eu vos digo, aquele de vós que ouve as minhas palavras e que as põe em prática, que as procura vivenciar no dia a dia, é como o homem prudente, que ao construir a sua casa, procura um terreno firme. Mas aquele de vós que ouve as minhas palavras e as deixa ir embora com o vento, é o homem insensato, é o homem imprudente, é o homem que não planeja. Vem a chuva e a casa ali se vai, porque não tinha base firme. Mestre, é
cada vez maior a massa de povo. Chega a assustar, Senhor. Tens razão, Filipe. A multidão que vem a esta montanha para ouvir as palavras que o meu pai me mandou anunciar é cada vez maior. E onde compraremos pão para dar de comer a toda essa gente? 200 dinheiros não seria suficiente para comprar um pedacinho para cada um. Mas ali está André, que parece querer dizer alguma coisa. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? André, quantas pessoas imaginas que sejam? Umas 5.000, não menos. Então há de chegar para todos. Mas como, Senhor? Manda que o povo se sente para comer. Mas, mestre, pois bem, assim seja. Sentai-vos na grama para comer, diz o mestre. Meu Pai, eu te dou graças por este pão, que servirá de alimento a todos os que vêm a mim para ouvir a tua palavra. Bendito és tu, Pai, pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem. Vinde, vinde todos, aqui há alimento e fartura para todos. E quanto mais se servem, há mais pão e mais peixe. Recolhei as sobras, para que nada se perca. Não deixe que sobre na mesa de um e que o outro passe fome. Recolhei as sobras. Não deixai que entre vós
ninguém seja excluído, ninguém seja esquecido. Este é verdadeiramente o profeta que esperamos. Este é o Messias. Com 5 pão, deu pão para toda a multidão. Com 5.000 pessoas. Este sim, este é o Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus. Pedro, André, todos vocês, vamos, partamos. É preciso caminhar mais. Mas agora, depois que a multidão viu o milagre, fala tem que clamar-te rei. É por isso mesmo que eu tenho de partir agora. Não é chegado o momento certo.